Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo top. Eu trago para você agora Elia Júnior e Glenda Kozlovski falando a respeito da vitória do Flamengo sobre o Botafogo. Você vai ver o que o antiflamenguista Elia Júnior falou do Flamengo. E você, torcedor, que chegou até o nosso vídeo, não esqueça, deixa o seu like, que isso ajuda bastante a gente aqui na plataforma. Se gostar, também se inscreva em nosso canal, ative o sininho para vídeos todos os dias. Você vê como é que o futebol mudou 10 anos pra cá, como a tática do futebol mudou, como o treinador passou a ser importante, como é fundamental você entender o que é você saber o que vai fazer. E a gente vai falar muito também, principalmente a partir de agora, daquilo que um grande treinador faz com um grande time. Um grande treinador faz muito quando tem um grande time e você vai falar agora sobre isso. Tudo bem, eu sabia, eu já ia emendar já. Você tá falando, posso falar? Eu tenho que concordar com você. Esse Flamengo já é diferente em 3 jogos. Em 3 jogos já é um Flamengo diferente. Então, o Flamengo embalou no Campeonato Brasileiro, ou seja, tudo voltou ao normal. O Palmeiras foi campeão, o Flamengo voltou a embalar, o Malvadão conquistou a 3ª vitória consecutiva na competição e colocou no vice-líder Palmeiras com 10 pontos. Como é que é? Colou. Botou o quê? Colou. Não, colou. Colou. Bom, a última vítima rubro-negra foi o Botafogo no Nilton Santos. O Flamengo venceu o Botafogo por 3-0 na noite deste sábado aqui no estádio Nilton Santos, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acredito que a equipa está evoluindo, porque era uma das ideias. Mais do que estratégias, era atitude e organização dos próprios jogadores. E os jogadores estão a ter uma atitude impecável, principalmente em termos defensivos. Muito bem. Para mim, hoje, não tem sentido explicar tudo isso, porque por mais que eu explique, nós perdemos. Então eu sou um burro. Sou um burro hoje porque perdemos. É a verdade. Quando a equipe perde, o treinador é um burro. Então hoje eu sou um burro. Quem esteve presente aqui no Nilton Santos foi Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Jogadores do Botafogo e também do Flamengo foram observados de perto pelo italiano, lembrando que na próxima segunda-feira ele fará uma convocação para os amistosos contra a França e Croácia, que acontecem no fim do mês. Poder estar disputando um jogo tão grande, que é Flamengo e Botafogo, um clássico, e ainda mais ter o técnico da seleção brasileira nos olhando. Então, parecia meio que um déjà vu, sei lá, alguma coisa assim, porque eu sonhei com o gol também, que eu ia fazer um gol. Não foi qualquer gol, né? Eu adoro gol de falta, porque mostra, assim, a técnica, mostra o treinamento, mostra que tem alguma coisa diferente ali, né? Agora, você acha que fazer um gol na presença do Ancelotti na véspera de uma convocação ajuda, Elia? Eu acho que ajuda. Mal não Ganha faz, os né? pontinhos. Mal não faz. Não, o Léo Pereira, Estrelinha. o que ajuda o Léo Pereira, além do gol, que sempre é legal, além da capacidade de bater uma falta, o que dá alternativas a um time brasileiro, um cara que bate falta com essa qualidade. O Léo Pereira, esse cara que você viu batendo essa falta, é canhoto. É canhoto. E zagueiro canhoto, com a qualidade que o Léo Pereira tem, não tem muitos no futebol brasileiro. Então, atenção. São algumas estrelinhas, né? Não, já tem 3. Zagueiro canhoto, estrelinha. Estrelinha, já. Zagueiro canhoto joga bem. Zagueiro canhoto estrelinha. joga bem. Zagueiro canhoto que não é lento. Outra estrelinha. Zagueiro canhoto que sabe bater falta. Outra estrelinha. Zagueiro canhoto que vai ser convocado amanhã. Léo Pereira. Olha a estrelona. Garanto. Amanhã o Léo Pereira estará na convocação. Garanto pra você. Amanhã o Léo Pereira estará na convocação da seleção brasileira. Não é porque o Ancelotti estava no jogo, é porque há muito o Ancelotti já vem observando a necessidade do Brasil ter um zagueiro canhoto. Outra coisa, eu não tenho absolutamente nada contra o Marquinhos. Eu acho o Marquinhos uma lenda. O Marquinhos, que é titular absoluto da seleção brasileira, ele é uma lenda no Paris Saint-Germain, dos mais importantes jogadores da história do Paris Saint-Germain. Só que ele tem uma dificuldade que ele joga pelo lado direito, que é bom pro Léo Pereira, que pode jogar do lado esquerdo da zaga, então você pode ter uma zaga Marquinhos, Léo Pereira. E outra coisa, o Léo Pereira, pelo tamanho e pela força, ele é mais rápido do que o Marquinhos. Isso facilita para a zaga brasileira. Mas independentemente de tudo isso, eu acho que é fundamental você defender bem. O que a gente viu
E aquilo que muito tempo eu tenho falado e que, felizmente ou infelizmente, tem se comprovado, o Leonardo Jardim é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. Não tenho dúvida sobre isso. E quando o Felipe estava no Flamengo, eu te dizia, o Felipe tem um grande potencial, mas tem muitos degraus a percorrer. E você viu que rapidamente o Leonardo Jardim, ele coloca o Flamengo jogando melhor. E não levando gol. E aí ele ajusta a defesa. O Flamengo tava assim, uma avenida. Uma avenida. É uma avenida. E aí são os mesmos jogadores. Outra coisa. A gente dizia, olha, com o Felipe o time é muito modificado. E com o Leonardo Jardim também ele é muito modificado. Por que ele é muito modificado? Por que o Lucas Paquetá começa como titular ontem e no último jogo não tinha começado? Por que de repente o Carrascal começa como titular ontem e no penúltimo jogo não tinha começado? Por quê? Porque todo mundo sabe que quando você vai fazer 72 jogos no ano, você não pode jogar com a mesma equipe. Sabe aqueles 11 que você decorou? Isso sim, isso daí... Não, isso com o Felipe acontecia porque o Felipe sabia, ele era abastecido de informações pelo departamento médico, pela fisiologia, ele sabia que precisava mudar. A diferença é como mudar. Essa é a grande situação. O time do Leonardo Jardim é um time vertical. É um time que não está preocupado com posse de bola na horizontal. Não. É um time que, quando retoma a posse de bola, quantas vezes você já me ouviu falar aqui? Você retomou a posse de bola, seja vertical, olhe para frente. Olhe para frente, não olha para trás. Você retomou a posse de bola, por que você passa para trás? Irritava muito. Não, e não é só bastante. Isso, porque aí você ganha momentos de posse de bola, percentual de posse de bola, mas não ganha absolutamente nada no jogo. Lembra, o futebol moderno, o futebol de hoje, é isso aqui, ó, é conquista de território. Você vai avançando. Como é que você avança? Olhando pra frente. Igual o futebol americano. Não tem jeito. Vai conquistando território. Você tem que conquistar território. E os caras, quanto mais qualificados forem, melhor vão conquistar esse território. Se você não tiver essa capacidade, não adianta. Não adianta, meu time teve 70% de posse de bola, e daí? Perdeu de 2-1. E o Botafogo? Por que eu tô com pena do Martim Anselmo, que foi chamado de burro? Porque ele é burro. Ele é burro. Ele é burro. Ele é burro, ele da mesma maneira que o Felipe Luiz, ele não tem a personalidade e não tem a experiência necessárias para estar no tamanho do Botafogo. Então ele é burro, infelizmente é muito chato. Por quê? Porque quando você não sabe exatamente que você vai enfrentar uma equipe super qualificada, com o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro, e não é porque ele é português, é porque ele é muito bom, você tem que saber que vai ter que jogar reativo, vai ter que jogar defendendo, vai ter que jogar com um na sobra o tempo inteiro. Ah, mas Elia, eu vou ficar sofrendo, uma hora eu vou tomar um gol. Você vai ficar sofrendo, uma hora você vai tomar um gol, pode ser. Mas uma hora você pode perder ter um jogador contra-ataque. Também, né? Mas a vida ficou bem mais difícil no também. segundo tempo, quando você passa o segundo tempo sem um jogador. Então também é muito mais complicado. Facilita muito a vida do Flamengo. Mas você tem que saber que você vai saber que tem que sofrer. Você gosta de sofrer? Não, eu não gosto de sofrer, mas a gente aprende a sofrer. Aprende a sofrer. E quando não tem alternativa, você entende que, olha, eu vou sofrer, mas de repente eu consigo, numa transição de 30 metros, dar uma estocada no meu adversário. Ser muito feliz! Você viu aí o Elia Júnior falando a respeito do Flamengo, falando a respeito da vitória, né, do Flamengo contra o Botafogo. E você, torcedor que chegou até o final, não esqueça, deixa o seu like e também